Scott Fischer era um alpinista experiente e muito respeitado, vindo de Seattle. Dono da empresa Mountain Madness, ele dedicou sua vida a guiar outros por algumas das montanhas mais perigosas do mundo. Em 10 de maio de 1996, ele alcançou o topo do Monte Everest, às 15h40. Lá no cume, seu parceiro de confiança, o Sherpa Lobsang, já o aguardava. Mas algo não estava certo. Scott parecia exausto, desorientado e com sinais claros de que sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Especialistas acreditam que ele já apresentava sintomas de edema pulmonar de alta altitude ou até mesmo edema cerebral, talvez os dois ao mesmo tempo. Apenas 15 minutos após chegar ao cume, às 15h55, Fischer iniciou a descida. Mesmo debilitado, ele fez questão de ficar por último no grupo, preocupado com a segurança de todos, mas o retorno seria ainda mais perigoso que a subida. Uma tempestade violenta tomou conta das encostas superiores da montanha, cobrindo tudo com ventos cortantes e nevasca intensa. Por volta das 18 horas, Lobsang encontrou Scott próximo ao chamado balcão, em situação crítica. O alpinista estava sem máscara de oxigênio, confuso, e murmurava coisas sem sentido. Em certo momento, chegou a dizer que queria pular do penhasco. Determinado a salvá-lo, Lobsang amarrou uma corda em Fischer e começou a guiá-lo ladeira abaixo, enfrentando a tempestade de frente. Eles conseguiram descer cerca de 90 metros, mas Scott já não tinha mais forças. Desabou na neve, sem condições de continuar. Eram cerca de 20 horas quando encontraram outro alpinista, o taiwanês Makalu Gao, também em estado crítico após ser deixado para trás por sua equipe. Scott, mesmo lutando pela própria vida, insistiu para que Lobsang descesse e buscasse ajuda. Sem muita escolha, o Sherpa obedeceu, deixando os dois juntos em um pequeno platô, cerca de 1.200 pés acima do acampamento 4. Na manhã seguinte, 11 de maio, um grupo de Sherpas subiu da base para tentar o resgate. Quando chegaram até onde Fischer e Gao estavam, encontraram os dois ainda vivos, mas muito debilitados. Scott mal respirava. Tentaram colocar uma máscara de oxigênio e abriram o cilindro ao máximo, mas ele não reagia. Seus olhos estavam fixos e os dentes cerrados. Ele estava em coma profundo. Concluindo que não havia mais esperança, os resgatadores decidiram focar em salvar Gao, que ainda apresentava sinais de reação. Em uma operação arriscada, conseguiram descer com o alpinista taiwanês até o acampamento. Scott Fischer, por outro lado, havia sido praticamente deixado para morrer. Mas Anatoly Bukriv, outro alpinista do grupo, recusou-se a aceitar o destino de Fischer. Mesmo extremamente cansado, saiu sozinho às 17 horas naquela mesma tarde, enquanto a tempestade voltava a se intensificar. Faltava pouco mais de uma hora para escurecer quando ele iniciou a tentativa desesperada de resgate. Por volta das 20 horas, Anatoly chegou ao local onde Fischer havia sido deixado. Mas era tarde demais. Scott havia falecido, congelado pelo frio extremo, sozinho em meio à nevasca. Seus últimos momentos foram marcados por confusão mental, provocada pela hipóxia e pelo edema cerebral. Ele chegou a tirar as luvas e a jaqueta, em um comportamento conhecido como desnudamento paradoxal, comum em casos avançados de hipotermia. Anatoly cobriu o corpo de Scott com respeito e o moveu para fora da rota principal, recolhendo alguns de seus pertences pessoais, a câmera, o ice axe e um canivete muito especial, que depois seria entregue ao filho de Scott, de apenas 9 anos em Seattle. O corpo de Fischer permanece até hoje na face triangular do Everest, a uma altitude de 8.400 metros. Sua decisão de não abandonar o grupo, mesmo quando seu próprio corpo já estava falhando, é uma demonstração profunda do tipo de líder e ser humano que ele era. Scott morreu como viveu, lutando até o fim e guiado por um amor incondicional pelas montanhas. A história de Scott Fischer é ao mesmo tempo trágica e inspiradora. Um homem que escolheu ficar ao lado de seus companheiros, mesmo quando isso lhe custaria a própria vida. E você? O que teria feito no lugar dele? Acha que teria força para seguir ou coragem para tentar salvar alguém em meio ao caos? Quero muito saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Rob Hall era mais do que apenas um alpinista. Ele era uma lenda na Nova Zelândia, respeitado por sua técnica impecável, seu espírito de liderança e sua obsessão por segurança. Fundador da empresa Adventure Consultants, Hall havia liderado dezenas de clientes ao cume do Everest com um histórico quase impecável. Mas em maio de 1996, tudo mudou. Naquela temporada, o Everest estava mais lotado do que nunca.
Diversas expedições haviam escolhido a mesma janela de bom tempo para tentar o cume. Entre elas, estava a equipe de Rob Hall, e ele tinha uma missão pessoal: levar o cliente Doug Hansen ao topo após uma tentativa fracassada no ano anterior. Doug era um carteiro com poucos recursos que havia economizado por anos para realizar seu sonho. Rob prometera levá-lo até o fim, uma promessa que, infelizmente, custaria caro. No dia 10 de maio, por volta das 4 horas da manhã, a equipe começou a escalada final rumo ao cume. Era um dia limpo, mas havia sinais preocupantes: engarrafamentos nas cordas fixas, atrasos na rota e oxigênio limitado. Mesmo assim, Hall continuou subindo. Às 2h45 da tarde, Hall e Doug finalmente chegaram ao topo. Era tarde. Tarde demais. Todos os guias experientes sabiam que, após as 2 da tarde, permanecer acima dos 8.000 metros se tornava extremamente perigoso. Mas Rob se recusou a abandonar seu cliente. Hansen estava exausto, e descer parecia ainda mais difícil do que subir. Quando começaram o retorno, Doug logo desabou. Não conseguia andar, e Rob, leal até o fim, decidiu ficar com ele. Enquanto a noite caía sobre o Everest, uma tempestade brutal atingiu a montanha. Ventos de mais de 100 km por hora e temperaturas congelantes envolveram a zona da morte. Com o oxigênio acabando e a visibilidade quase nula, a situação ficou desesperadora. Por volta das 5 horas da tarde, Rob entrou em contato por rádio com sua base no acampamento 4. Pediu oxigênio e socorro, mas o tempo impedia qualquer tentativa de resgate imediato. Nas horas seguintes, Hall manteve contato com sua equipe. Seus dedos já estavam congelados, sua fala lenta e cansada, mas ele ainda encontrava forças para dar coordenadas e tranquilizar os que estavam ouvindo. Na manhã do dia 11 de maio, um Sherpa conseguiu chegar até Rob e deixou um cilindro de oxigênio. Mas era tarde. Doug já havia falecido. Rob ainda estava vivo, mas gravemente debilitado. Mesmo assim, se recusou a abandonar o corpo de seu cliente. Pouco depois, ele fez sua última chamada de rádio. Falou com a equipe na base, disse estar orgulhoso de todos e mandou um recado comovente para sua esposa, Jan Arnold, que estava grávida de sua primeira filha. Rob sabia que não sairia dali com vida. Essas foram suas últimas palavras: "Durma bem, minha querida, fique quente, eu te amo." Rob Hall morreu ali mesmo, a poucos metros de onde tantos haviam realizado seus sonhos. Seu corpo permanece no Everest até hoje, uma lembrança silenciosa do preço que a montanha pode cobrar. Sua história não é apenas sobre tragédia, mas sobre honra, responsabilidade e sacrifício. Rob Hall morreu como um verdadeiro líder, fiel até o fim, mesmo diante da morte certa. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Poucos nomes causam tanto arrepio entre alpinistas quanto o dela. Hannelore Schmatz, alpinista alemã experiente, se tornou a primeira mulher da Alemanha a alcançar o cume do Everest. Mas sua conquista, feita em 1979, seria também seu fim. O que veio depois transformou sua história em uma das mais assustadoras e simbólicas de toda a montanha. Era o dia 2 de outubro de 1979, quando Hannelore, ao lado de uma equipe internacional liderada por seu marido, Gerhard Schmatz, de 50 anos, chegou ao topo do mundo. Ela tinha 39. A escalada foi difícil, mas o clima estava relativamente calmo. O problema foi o horário. Eles atingiram o cume tarde demais, algo que qualquer alpinista experiente sabe ser um erro grave. A descida teve início já com os ventos mudando. O frio ficava cada vez mais cortante, a visibilidade diminuía e o cansaço era quase insuportável. O grupo ficou espalhado. Hannelore e o guia Sherpa Sundar decidiram parar para descansar perto do chamado South Col, a mais de 8.000 metros de altitude, em plena zona da morte, onde o ar é rarefeito demais para sustentar o corpo humano por muito tempo. Ela estava exausta, sem forças para continuar. Mesmo com o risco, montaram uma pequena barraca improvisada ali, naquela altitude mortal. Foi um erro fatal. Durante a noite, as rajadas de vento aumentaram. A barraca foi destruída. O frio ficou insuportável e a oxigenação baixíssima começou a cobrar seu preço. Hannelore, sem proteção adequada, acabou morrendo de exaustão e hipotermia, poucos metros de onde talvez pudesse ter sido salva. Mas o mais assustador não foi sua morte, e sim o que aconteceu depois. Durante anos, os alpinistas que passavam por aquela rota, uma das mais utilizadas no Everest, relatavam ver uma mulher sentada, apoiada contra a mochila, com os olhos abertos, encarando o nada, o cabelo ao vento congelado e o corpo praticamente intacto.
Era Hannelore. Congelada no lugar exato onde caiu, ela permaneceu visivelmente presente na montanha por quase uma década, como uma estátua trágica. O clima extremamente frio e seco do Everest havia conservado seu corpo, e quem passava por ela precisava desviar o olhar. Muitos se sentiam observados, outros simplesmente evitavam comentar. Seu rosto ainda mostrava expressões de dor e terror congeladas no tempo. Foi preciso coragem para tentar removê-la, mas até isso cobrou um preço. Uma equipe de resgate foi enviada para retirar o corpo, mas 2 dos alpinistas que participavam da operação também morreram no processo. A missão foi abandonada e o corpo de Hannelore foi deixado lá novamente, como se o Everest estivesse determinado a manter aquele símbolo. Com o tempo, avalanches e ventos fortes cobriram parcialmente os restos mortais de Hannelore, e hoje ela não é mais visível para quem passa pela trilha, mas sua presença continua sendo sentida por muitos que sobem a montanha. Um lembrete silencioso do quão implacável a natureza pode ser e de como o Everest não perdoa erros por menores que sejam. Hannelore Schmatz morreu como uma pioneira, mas ficou eternizada como uma lenda. Você teria coragem de passar por aquele trecho do Everest sabendo que, por anos, o corpo de Hannelore continuava lá, observando cada alpinista que passava? Acha que a montanha guarda a energia dos que ficaram para trás? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode revelar muito mais sobre essa história do que parece. David Sharp era um alpinista britânico de 34 anos. Em 2006, decidiu tentar alcançar o cume do Everest de forma independente, sem guia, sem equipe de apoio e com orçamento mínimo. Ele contratou apenas um serviço básico para usar as cordas fixas da montanha e levou pouco oxigênio. Seu objetivo era realizar a escalada de maneira pura, com o menor nível possível de assistência. Na noite do dia 14 de maio, David iniciou sua escalada final até o topo. Ele subiu sozinho, enfrentando ventos crescentes e temperaturas abaixo de zero. Acredita-se que tenha alcançado o cume, ou chegado muito perto, por volta do final da tarde, mas permaneceu tempo demais em altitudes perigosas. O oxigênio acabou, o corpo começou a falhar e a descida virou um pesadelo. Durante a madrugada, David entrou em colapso em um local conhecido como a Caverna do Green Boots, a cerca de 8.500 metros de altitude. Ele se encostou na parede congelada, encolhido, sem forças para continuar. Ainda estava vivo, mas em estado grave, congelado, imóvel, com sinais de hipóxia severa e hipotermia avançada. Ao longo das horas seguintes, mais de 40 alpinistas passaram por ele. Alguns acreditavam que David já estava morto. Outros perceberam que ainda respirava, mas seguiram em frente. Estavam todos na zona da morte, onde o tempo é limitado e cada minuto parado coloca vidas em risco. Poucos se detiveram, menos ainda tentaram ajudá-lo. O alpinista Mark Inglis, da Nova Zelândia, foi um dos que viram David vivo naquela manhã. Ele relatou que Sharp estava sentado com o rosto congelado e sem reação. Outros tentaram oferecer oxigênio ou reanimá-lo, mas ele já não respondia. A maioria continuou a escalada até o cume, mesmo sabendo que havia alguém agonizando na trilha. David ficou ali por horas, consciente em parte do tempo, até que finalmente sucumbiu ao frio e à falta de oxigênio. Morreu sozinho, sentado na mesma posição em que foi encontrado, no mesmo lugar onde outro corpo já repousava há anos, o misterioso Botas Verdes que vou te contar depois deste caso. Sua morte se tornou um símbolo sombrio do Everest moderno, uma montanha que cada vez mais atrai centenas de alpinistas dispostos a tudo para alcançar o topo, mesmo que isso signifique ignorar alguém morrendo a poucos metros de distância. A história gerou revolta. Muitos acusaram os outros alpinistas de negligência e egoísmo. Outros defenderam que ninguém poderia ser salvo a 8.500 metros de altitude sem colocar mais vidas em risco. O debate sobre o que aconteceu com David Sharp dividiu o mundo da escalada e trouxe à tona uma pergunta desconfortável. A busca pela glória está acima da compaixão? O corpo de Dave permaneceu visível por anos no mesmo ponto onde morreu, até ser removido discretamente algum tempo depois, em respeito à sua família, mas sua história continua ecoando entre aqueles que desafiam a montanha. A uma altitude de mais de 8.400 metros, no que os alpinistas chamam de Zona da Morte, está um marco sombrio e silencioso do Monte Everest. Um corpo encolhido dentro de uma caverna de pedra, usando jaqueta vermelha e botas de escalada verdes. Durante anos, esse cadáver foi conhecido apenas como Green Boots,
O Botas Verdes, sem identificação oficial por muito tempo, ele se tornou um ponto de referência para quem tentava chegar ao topo pela face norte da montanha. Praticamente todo escalador que usava essa rota acabava passando por ele. Acredita-se que o Botas Verdes seja Tsewang Paljor, um alpinista indiano de 38 anos, integrante de uma expedição da Força de Polícia Fronteiriça da Índia. No dia 10 de maio de 1996, enquanto uma forte tempestade se formava no cume, Paljor e outros 2 membros de sua equipe decidiram continuar a escalada, mesmo com o alerta do clima. Eles chegaram bem perto do topo, mas depois disso, o contato foi perdido. O grupo havia se separado em meio ao mau tempo, e apenas um dos 3 retornaria ao acampamento base com vida. Os outros 2, incluindo Paljor, nunca mais voltaram. Mais tarde, um corpo foi encontrado abrigado em uma saliência rochosa, com as características que batiam com as de Paljor: a jaqueta, o equipamento e as inconfundíveis botas verdes. Com o tempo, escaladores começaram a se referir àquele lugar como a Caverna do Green Boots, mas o que torna esse caso ainda mais impactante é que o corpo permaneceu lá por anos, visível a todos que passavam. Muitos o fotografaram, outros simplesmente desviavam o olhar. Alguns deixavam oferendas ou orações. Ele virou uma espécie de guardião macabro da montanha. Durante muito tempo, o governo indiano evitou confirmar oficialmente a identidade do corpo, e até hoje existem teorias dizendo que pode não ser Paljor, mas sim outro alpinista indiano da mesma expedição. Apesar das dúvidas, a figura de Green Boots se tornou um símbolo silencioso da realidade brutal do Everest. Ele nos lembra que aquela montanha não perdoa erros e que às vezes a coragem de continuar pode se transformar em tragédia. Em 2014, o corpo foi aparentemente removido ou coberto por rochas, talvez em uma tentativa de respeitar os mortos e amenizar o impacto visual para os que seguem escalando. Mas sua história permanece. Hoje, quando os alpinistas alcançam aquele ponto da trilha, muitos ainda se referem ao local como a Curva do Botas Verdes, um lembrete eterno do preço que alguns pagam para tocar o teto do mundo. Francis Arsentiev, nascida nos Estados Unidos, sonhava em conquistar o topo do mundo sem o auxílio de oxigênio suplementar. Junto com seu marido, Sergei Arsentiev, ela iniciou a perigosa escalada do Monte Everest em maio de 1998. O casal enfrentou dificuldades logo nos primeiros dias. Ventos fortes e atraso no cronograma os forçaram a fazer várias tentativas de cume. Mesmo assim, no dia 22 de maio, Francis conseguiu chegar ao topo. Mas essa conquista cobrou um preço altíssimo. Ela havia usado toda a sua energia e estava com os sinais claros de edema cerebral. Descer da montanha seria a parte mais difícil. Na descida, ela e Sergei se separaram na escuridão e confusão da noite. Sergei desceu para procurar ajuda e oxigênio, enquanto Francis ficou presa nas encostas, sem forças para continuar. Na manhã seguinte, um grupo de alpinistas encontrou Francis viva, mas em estado crítico. Ela estava inconsciente, com sinais de hipotermia severa, os dedos enegrecidos pelo frio e a fala desconexa. Tentaram ajudá-la. Colocaram uma máscara de oxigênio, cobriram-na com roupas térmicas e aqueceram seu corpo, mas ela não conseguia levantar. Carregá-la em segurança seria impossível sem colocar outras vidas em risco. Eles foram forçados a deixá-la ali, envolta em cobertores entre as rochas, em um dos pontos mais mortais do Everest. Sergei, ao descobrir que sua esposa ainda estava viva, tentou desesperadamente subir novamente até ela, sozinho, mas ele também nunca mais voltou. Seu corpo seria encontrado dias depois, mais abaixo, em uma área perigosa do trajeto. Francis morreu sozinha, cercada pelo silêncio cruel da montanha. Seu corpo permaneceu ali por anos, deitado em posição serena, como se estivesse dormindo. Por isso, passou a ser chamada de a Bela Adormecida do Everest. Em 2007, após quase uma década exposta ao olhar de alpinistas que passavam pelo local, um grupo de voluntários organizou uma operação para mover o corpo de Francis para um local menos visível. Foi um ato de respeito, uma tentativa de devolver-lhe a dignidade perdida naquelas altitudes extremas. Hoje, sua história é lembrada como uma das mais trágicas e tocantes do Everest. Uma mulher movida por sonhos, mas que enfrentou a face mais dura da natureza e que descansou, envolta em neve e silêncio, para sempre na montanha que tanto amava. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.